Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou professora de Direito Constitucional e hoje nós vamos aprender sobre nacionalidade, tá? Vamos lá. O que é a nacionalidade? A nacionalidade é o vínculo de um sujeito com um estado. Então, quando você nasce em um estado, você adquire a nacionalidade de um estado em razão de qualquer que seja, é uma forma, o Estado é uma forma de proteção do Estado para com você. Você pertence àquele Estado, então você tem direitos adquiridos em razão daquele Estado. Enfim, é uma forma de pertencimento mesmo, tá? É importante ressaltar que é um direito humano, a nacionalidade é um direito humano, então há uma diretriz internacional que não deve existir apátridas, muito embora existem, mas há a comunidade internacional tem a intenção de acabar com os apátridas, que é as pessoas que não têm pátria. Existem pessoas que não têm um estado que pertença, então ela não tem nacionalidade, ela simplesmente não é de nenhum país. Então isso a intenção da comunidade internacional é que acabem os apátridas, tá? E existem muitos. Vamos lá. Existem alguns tipos de nacionalidade e a gente vai começar pelo tipo da primária ou originária, ou seja, a nacionalidade primária ou originária, ela independe da vontade do indivíduo, ocorre pelo nascimento, por diversas formas, mas ocorre necessariamente pelo nascimento, ou seja, vai acontecer porque você nasceu com vínculo sanguíneo de alguém que tem uma nacionalidade X, ou porque você nasceu em algum lugar. Então é assim, o ius sanguine, que é quando você nasce com uma descendência, uma filiação de certa nacionalidade, ou ius soli, ou seja, você nasceu em algum lugar, é uma identificação geográfica, tá? Ou seja, então essa nacionalidade primária originária se divide em duas, a ius soli e o sanguine. A ius sanguine é a razão da descendência e o soli é uma razão geográfica, ou seja, onde você nasceu que determina a sua nacionalidade, tá? A gente vai ver duas hipóteses agora de ius soli e ius sanguine. A ius soli é geográfica, ou seja, um exemplo é quando a pessoa nasce no Brasil, ela é brasileira, por exemplo. E o sanguine, por exemplo, os pais são italianos e quem nasce de um italiano de pai ou mãe italiana é italiano, tá? Então temos um exemplo de ius soli e ius sanguine. Vamos lá? O segundo tipo de nacionalidade é a nacionalidade secundária ou adquirida, ou seja, depende da vontade do indivíduo. Ou seja, diferentemente da nacionalidade primária ou originária, que independe da vontade, só o fato da pessoa nascer num lugar ou nascer descendente de alguém, ela adquire essa nacionalidade. A nacionalidade secundária ou adquirida necessita da vontade da pessoa. Então a pessoa vai lá, ela quer essa nacionalidade, quer adquirir a nacionalidade, então ela vai atrás, ela faz o requerimento dessa nacionalidade, tá? Então tem essa principal diferença. Um exemplo bem frequente de nacionalidade adquirida é a cidadania italiana, que a gente chama, que acontece por causa da bisavô que era italiano, enfim, que ele veio para o Brasil, e essa pessoa, ele é neto de italiano, por causa do pai ou da mãe, enfim. Então, em razão dessa descendência italiana, ela também pega a nacionalidade italiana. Então, ela fica brasileira e italiana em razão dessa descendência. Então, é uma ius sanguine. É ius sanguine secundária, tá? Entendeu? Então, ela é adquirida em razão do ius sanguine, mas ela é adquirida, tá bom? Vamos lá. Possibilidade de perda da nacionalidade. Nós temos uma possibilidade na nossa Constituição de perda da nacionalidade. Quando que isso vai acontecer? A perda da nacionalidade pode acontecer, que eu coloquei um exemplo do desenho, quando o brasileiro vai para outro país e não em razão de ius soli e ius sanguine. Isso não acontece. A pessoa não tem nenhuma ligação com aquele país. A mesma coisa de eu sou descendente de italiano, tá? Mas eu não tenho essa nacionalidade italiana.
e eu quero ir morar no Marrocos. Então eu vou até o Marrocos e peço a nacionalidade marroquina, porque eu quero. Então eu vou ter uma nacionalidade marroquina, por exemplo. Ou vou lá para os Estados Unidos, sou eu aqui. Eu vou lá para os Estados Unidos e peço uma nacionalidade americana porque eu quero, não porque é necessário para permanecer no território ou para exercer direitos civis. Não, é simplesmente porque eu quero. Nessa hipótese, eu abro mão, significa, de acordo com a doutrina, significa que eu estou abrindo mão da nacionalidade brasileira porque eu prefiro ser americana. Então, nesse caso, haverá perda da nacionalidade brasileira porque eu escolhi a americana, tá? As hipóteses de perda de nacionalidade é essa, porque eu escolhi ser, nas hipóteses de ius sanguine, ius soli, por exemplo, ou de exercer, de ficar no território o direito civis, para exercício de direitos civis, eu não perco. Ou seja, por exemplo, eu sou descendente de italiano. Se eu quiser lá pedir a minha nacionalidade italiana, porque eu tenho descendência, ou seja, eu tenho uma ius sanguine, e eu tiver essa concorrência de nacionalidade entre Brasil e italiano, eu não vou perder, porque isso é uma descendência, uma possibilidade, uma necessidade de esse tipo de nacionalidade primária, ou seja, não depende de mim. Eu sou italiana porque eu sou italiana, porque meu tataravô, meu bisavô, enfim, ele era italiano, então isso não depende de mim, isso advém do meu nascimento, então eu não vou perder a nacionalidade por causa disso. E nem se eu nascesse na Itália e viesse para o Brasil e fosse brasileira e fosse italiana, eu vou perder essa possibilidade de ter essas duas nacionalidades. Isso é possível, tá? O que não é possível é eu escolher essa nacionalidade. Então eu vou para o Marrocos e peço para ser marroquina porque eu quero, não porque eu preciso ficar no país e para exercer os direitos civis. Não, é porque eu simplesmente quero ser marroquina. Nesse caso, eu perco a nacionalidade. Então é um caso bem excepcional, raramente acontece, tá? Então esse é o caso de perder a nacionalidade. Se eu caso com um americano e ganho nacionalidade, não vou perder a nacionalidade brasileira por causa disso. Se eu sou italiana e ganho por causa do sanguíneo, também não vou perder a nacionalidade por causa disso. E se eu tô nos Estados Unidos e pego o green card para morar lá, para exercer os direitos civis ou para continuar nos Estados Unidos, eu também não vou perder minha nacionalidade americana, brasileira. O que eu vou ter é a concorrência, as duas nacionalidades, multinacionalidade, como se chama. A única hipótese é eu escolher essa nacionalidade sem motivo algum, simplesmente porque eu quero. Aí eu vou perder a nacionalidade brasileira, tá bom? Vamos lá. Quais são as hipóteses de brasileiro nato? A gente vai ver agora o que é ser brasileiro nato e as hipóteses de possibilidade de uma pessoa ser brasileiro nato. Tá? Primeira hipótese de ser brasileiro nato: os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Ou seja, a pessoa está passando férias aqui no Brasil, nasce o bebê, a mulher está grávida, nasce o bebê aqui no Brasil, ele é brasileiro. Essas pessoas não estão a serviço do seu país. Agora, caso a pessoa esteja a serviço dos Estados Unidos aqui, essa criança não é brasileira, ela é americana, porque seus pais estão a serviço do país aqui. Então, ela é do outro país, ela não é do Brasil, tá? Por exemplo, eu moro aqui no Brasil, nasci no Brasil, meus pais são brasileiros, eu sou brasileira consequentemente, tá? Vamos lá. A segunda hipótese de brasileiro nato é a pessoa que nasce no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ou seja, vamos imaginar uma família de diplomatas, o pai é diplomata, a mãe vai seguir lá o pai nos Estados Unidos. Aí ela tem um filho, só que o pai está a serviço do Brasil, porque ele é diplomata, ou seja, essa criança é brasileira. Muito embora nascida nos Estados Unidos, ela é brasileira. Pode acontecer dessa criança ser também americana, por causa que nasceu nos Estados Unidos. Mas ela é americana e brasileira, tá? Então ele é brasileiro nato e brasileiro nato americano. Então ele é as duas coisas, tá? Mas isso não significa que ela vai perder a nacionalidade. Novamente eu digo, o pai estava a serviço do Brasil nos Estados Unidos. Ou seja, ele é brasileiro nato, como se tivesse nascido no Brasil, tá? Vamos lá. E tem a hipótese 3. Vamos lá. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados na repartição brasileira competente ou
venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então vamos com calma, esse inciso aqui, ele tem várias hipóteses, então a gente vai ver uma por uma, tá? Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados na repartição brasileira competente. Então temos uma hipótese aqui, vamos lá. Eu coloquei aqui o desenho, vamos lá. Por exemplo, nasceu nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos a mãe ou pai brasileiro foi lá no consulado e registrou a criança no consulado. Já é brasileiro nato, beleza? Ou a pessoa nasceu nos Estados Unidos, não foi no consulado registrar, nem sabia que tinha consulado, não tinha consulado na cidade, por exemplo. Aí a criança nasceu, é americana, aí de mãe brasileira. Aí depois de 20 anos, tem 40 anos a pessoa, começou a residir no Brasil. Então, desde que ela seja maior de 18 anos, ou seja, a pessoa tem 40 anos e residiu no Brasil, pode pedir a nacionalidade brasileira, que ele é brasileiro nato. Independe de tempo. O que depende é a pessoa ter nascido de mãe ou pai brasileiro. Então, isso é uma possibilidade possível. Se eu tivesse nascido na Itália, por exemplo, aí passou, eu tenho 20 anos, passei dos 18, não é verdade? Passei. Vim pro Brasil, comecei a morar aqui, decidi que eu quero ser brasileiro. Fui lá e requeri. Fui lá e pedi. Eu provo que minha mãe é brasileira, meu pai é brasileiro e eu já sou brasileiro nato. É como se eu tivesse nascido aqui, entendeu? Então a primeira hipótese é nascer no país e lá no consulado, lá na repartição pública do Brasil, consulado, enfim, embaixada, e pedir o registro. Aí é como se tivesse registrado no Brasil, brasileiro nato. Ou a segunda hipótese é a pessoa depois dos 18 anos vem aqui no Brasil, vai morar no Brasil, quer pedir a nacionalidade brasileira, requer e pronto, acabou. É brasileiro nato, beleza? Já temos outra hipótese agora dos brasileiros naturalizados, ou seja, não é a pessoa que ela nasceu no Brasil ou é filho de brasileiro, enfim, ela quer virar brasileira. Então a gente tem duas hipóteses para isso. A primeira hipótese é o quê? Os que adquiriram nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa. Apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então a gente tem dois tipos de naturalização no Brasil. Como a gente tem o pacto dos lusofônicos, que são as pessoas que falam português, os países de língua portuguesa, eles se uniram e tiveram essa reciprocidade, ou seja, quando a pessoa fala português, mas mora no Brasil 1 ano e tem idoneidade moral, ou seja, não cometeu crime, tem um trabalho, enfim, com esses três requisitos de falar português, residir 1 ano no Brasil e ter idoneidade moral, ele já pode virar brasileiro naturalizado. É só requisitar numa repartição competente aí que ela já tem. Então é necessário, nessa primeira hipótese, necessitar 3 requisitos, ou seja, falar português, ficar 1 ano no Brasil e ter idoneidade moral. 3 requisitos e já vira brasileiro, tá? Agora tem a segunda hipótese, que é mais difícil, é um pouco mais difícil, por quê? Porque a pessoa não fala português. Nesse caso, qualquer nacionalidade, a pessoa tem que morar no Brasil há mais de 15 anos e lá sem condenação penal, ou seja, não pode ter nenhuma pendência com a lei, com a justiça criminal, digamos assim, e tem que ir lá requerer, ou seja, são outros 3 requisitos, só que são mais difíceis. Ou seja, a pessoa tem que morar no Brasil há 15 anos, não pode ter condenação penal e tem que ir lá na repartição pública requerer, tá? Então, são 3 requisitos. Importante ressaltar, isso aqui é muito importante, nenhuma lei pode restabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, exceto a Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal vai sim estabelecer algumas diferenças entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. E essas diferenças podem ser regulamentadas por lei infraconstitucional. Só que quem vai estabelecer essa diferença é a Constituição Federal. Então não pode vir uma lei infraconstitucional estabelecer uma outra diferença além daquelas que estão na Constituição. O que pode é a Constituição Federal estabelecer e vir uma lei regulamentando essa diferença que esteja na Constituição, beleza? Então vamos lá. Existem diferenças que a Constituição colocou entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Agora a gente vai ver essas diferenças.
E existem os cargos privativos de brasileiros natos, então a gente vai ver os cargos que estão na administração pública que não podem ser de brasileiros natos, e essa possibilidade de extradição de brasileiro naturalizado e não brasileiro nato, tá? A gente vai ver agora. Cargos privativos de brasileiros natos. Existem cargos na administração pública que são privativos de brasileiros natos, tá? Vamos lá, ó. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Aqui, para você ficar mais fácil de você lembrar essas pessoas, eu dividi em duas hipóteses: linha sucessória da Presidência da República e Segurança Nacional. Então, essas pessoas, como o presidente e o vice, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal, essas pessoas estão na linha sucessória da Presidência da República. Então você coloca na cabeça, se para ser presidente da República você tem que ser brasileiro nato, então para você estar na linha sucessória da presidência você tem que ser brasileiro nato. Então essas pessoas que estão na linha sucessória, você já lembra de cor que devem ser brasileiros natos, beleza? Agora, a segunda hipótese é para a segurança nacional. Então, é meio complicado você colocar um estrangeiro, uma pessoa que nasceu na Argentina, com ministro de defesa ou oficial das Forças Armadas. Fica meio complicado, né? Então, por segurança nacional, os da carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa, todos têm que ser brasileiros natos, tá? Então, sempre fique com isso na cabeça. Então, é muito mais fácil decorar essas hipóteses de cargos privativos de brasileiros natos com essa divisão de linha sucessória e segurança nacional, beleza? Vamos lá? A gente vai falar da extradição agora. Nós temos, a gente tem uma regra que é o seguinte: primeiro, nenhum brasileiro nato será extraditado. Jamais. Então, eu sou brasileira nata, eu nasci aqui no Brasil, então eu jamais vou ser extraditada. Em nenhuma hipótese eu vou ser extraditada. Mas temos uma hipótese que vai ser extraditado, que é o brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em 2 casos. No caso de crime comum, que foi praticado antes da naturalização, ou seja, o brasileiro naturalizado cometeu um crime nos Estados Unidos, o americano foi naturalizado brasileiro. Aí ele cometeu um crime comum lá nos Estados Unidos, antes da naturalização. Por essa razão, quando ele for julgado por esse crime lá nos Estados Unidos, ele pode ser extraditado, porque esse crime foi cometido antes da naturalização. Então, nessa hipótese, ele pode ser extraditado. Temos a segunda hipótese de extradição: ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ou seja, quando a pessoa é naturalizada, ela vai poder ser extraditada a qualquer momento, mesmo antes ou depois da naturalização, quando for comprovado o envolvimento com tráfico de drogas. Em outras hipóteses, não. Mas quando for envolvimento com tráfico de drogas, a qualquer momento ele pode ser extraditado, tá bom? Então, por exemplo, vamos imaginar aquele traficante mexicano super famoso, o Abadia. Vamos imaginar que o Abadia, ele foi naturalizado brasileiro, tá? Vamos imaginar isso. Então, a qualquer momento, antes ou depois da naturalização, ele é traficante de drogas, então ele pode ser extraditado a qualquer momento. Agora, se ele tivesse cometido um crime comum, só cometido antes da naturalização, que ele pode ser extraditado, não depois. Então, se ele cometer um crime comum depois da naturalização, ele vai cumprir a pena aqui no Brasil. Se for for um crime de tráfico de drogas, ele pode ser extraditado a qualquer momento, tá bom? Já o brasileiro nato jamais vai ser extraditado em nenhuma hipótese. Ele vai sempre cumprir no Brasil, ele nunca vai ser extraditado, tá bom? Essas são a nacionalidade. É uma aula bem rapidinha, é bem simples de você pegar. Então existem os brasileiros natos, os naturalizados, e o sanguíneo é de descendência e o soli é de nascimento em um local geográfico, tá? Existem países que
tem e o sanguíneo e o soli sem qualquer restrição. A Itália é um deles, a Europa em geral é um deles. Então, se você é descendente de alemão, em qualquer lugar do mundo, independente de onde você nasça, você é alemão. E se você tem países que só você nascer lá que você já é, por exemplo, do país. Então, não independente se você tiver trabalho ou não, se seus pais tiverem trabalho ou não, se for da repartição pública ou não, se você nascendo lá, você já é daquele país. Então, preste bem atenção nessas diferenças. Lembre que o brasileiro nato jamais será extraditado e o naturalizado só vai ser extraditado em 2 hipóteses, tá bom? E a diferença entre brasileiro que pede nacionalidade brasileira, o sujeito que pede nacionalidade brasileira, que fala a língua portuguesa, e o de outras nacionalidades, tá bom? Muito obrigada e até mais.